Olá para você que acompanha as redes sociais da Rádio Rio Mar FM. Eu sou Rafaela Moura, estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Rio Mar FM, recebendo aqui Padre Alcimar Souza de Araújo. Ele é vice-presidente da Caritas Arquidiocesana de Manaus. Ele é pároco na paróquia São Pedro Apóstolo, no bairro Petrópolis. Tem 18 anos como sacerdote, é assessor das pastorais sociais aqui na Arquidiocese de Manaus, grande missionário, envolvido nas questões sociais e exerce um papel fundamental quando o assunto é política. Em maio deste ano, o Papa Francisco destacou que a política é, acima de tudo, a arte do encontro. Certamente este encontro é vivido acolhendo o outro e aceitando sua diferença num diálogo respeitoso. E é nesse diálogo que nós vamos conversar aqui com o Padre Alcimar Araújo sobre consciência política. Este tema em que nós estaremos fazendo uma série de entrevistas e você vai poder acompanhar aqui nas redes sociais da Rádio Rio Mar FM. Padre Alcimar, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre política, que é um tema super importante para nós, cidadãos, e como cristãos também. A Igreja nos chama nesse momento a nos reencantar pela política. Padre Alcimar, o que significa ter consciência política e por que é importante a gente falar sobre esse assunto? Porque a política determina, como já dizia Bertolt Brecht, o preço do feijão, o preço do arroz, o salário mínimo e assim por diante. Então a política partidária, ela tem que ser discutida e levada a sério entre nós. Então o nosso voto, ele é muito importante. A gente não vota pela paixão por alguém, a gente não vota porque é meu amigo, a gente não vota porque a gente gosta de fulano, beltrano, cicrano. Os critérios do nosso voto tem que ser a justiça, se a pessoa é envolvida de verdade com as causas do povo, se de verdade ele leva em conta o pobre, a desigualdade social, o desemprego, não como aquele que promete, porque todos falam disso quando apresentam os seus programas de governo, ou até parlamentares falam disso, mas depois seus votos, suas atitudes não combinam com isso. Então votar consciente é votar em quem de verdade tem uma vida comprometida com a causa dos pobres, com a causa da justiça. Se for cristão, com a causa do reino, que é a causa de Jesus. E o que deve ser compromisso dos cristãos diante dessa realidade atual que nós estamos vivendo? Olha, nós vivemos uma realidade muito complicada atualmente, né? A gente tem 4 anos que o salário mínimo não acompanha a inflação. Mais uma vez, o salário está abaixo da inflação. Então, diminuiu por demais, né, o poder de compra do salário mínimo. Aumentou a fome, nós temos 19,8 milhões de pessoas passando fome. Se você ampliar isso, dá quase 100 milhões de pessoas que em algum momento teve problema com a alimentação. Então o Brasil está num momento assim de muita desigualdade social. E a desigualdade produz a pobreza, produz o desemprego a pobreza a fome. Então significa que ao escolhermos alguém que vai comandar este país, precisa ter compromisso com os pobres. Porque essa foi a causa de Jesus. Com quem Jesus gastava o seu tempo? Com quem ele está envolvido? Onde mais ele estava presente? Era no meio dos pobres. Evidente que Jesus não fazia a política partidária, mas fazia a política no sentido mais nato da palavra, que é o bem comum. Querer o bem do outro, cuidado do outro, né? Então nós que queremos, falamos em mundo novo e queremos um mundo novo, a gente tem que estar muito antenado para perceber quem pode aproximar-se desses ideais, porque não existe político perfeito, porque existe todo um sistema que impede que, por mais que ele tenha boas intenções, mas os interesses são enormes. Então quem pode, apesar disso, oferecer uma vida melhor para o nosso povo? Então eu acho que o nosso compromisso, compromisso político, ele é muito sério. Ele volto a repetir, não é por paixão, mas o ponto de partida nosso como cristão é o pobre, é o desvalido, é o lascado, é o marginalizado, é a questão da saúde, da educação, da cultura, do emprego, da casa, do trabalho, da terra. E isso tem aumentado nos últimos anos no mundo, porque cada vez mais o sistema econômico privilegia os ricos. Só no Brasil, nesses 2 anos de pandemia, com tudo que aconteceu, gerou 47 novos bilionários. E aumentou a pobreza. Então o Brasil está bem porque as bolsas de valores estão bem? Não. O Brasil não está bem. Está privilegiando classes que já têm
né? Como em 2020 o banco recebeu 1,2, se eu não me engano, trilhões de reais para ajudá-los. E tiveram lucro agora 132 bilhões. Agora vamos olhar a vida do povo, a vida real do povo, que pega ônibus, que trabalha, que precisa de fazer faculdade, que precisa sobreviver, que precisa melhorar de vida. É uma diferença abissal. Então essa política serve para nós? É uma pergunta que temos que fazer. Então o nosso voto é muito importante. Você pode aumentar esse esforço que já está aí, ou você pode pelo menos diminuí-lo para que o nosso povo pobre possa ter uma vida melhor. Padre, o senhor tocou numa palavra importante que é partidária. Muitas pessoas falam assim, mas a igreja é envolvida com política, a igreja escolhe um lado. Eu acho que fé e política não podem caminhar juntas. Gostaria que o senhor falasse o que é partidária e qual é o caminho que a igreja segue nesse sentido político. Vou começar respondendo pelo final. A igreja, nesse momento, através dos movimentos sociais, está com um projeto chamado Encantar a Política. Encantar-se com a política não é a política partidária, mas é retomar aquilo que a política é. A ciência é a arte de construir o bem comum. E na prática, encantar-se com a política é você que acredita na justiça, que acredita na verdade, que quer um mundo melhor, que quer um mundo mais igualitário, com oportunidade para todos, uma vida melhor para todos. E antes de acreditar que os outros podem fazer isso, é você acreditar em você mesmo, que você pensa e age diferente. Então nós, nesse momento, a igreja, através dos seus movimentos sociais, está com um projeto chamado Encantar a Política. E encantar-se com a política é, sobretudo, em primeiro lugar, retomar aquilo que é a política, independente de partidos, não é? Que é a arte e a ciência de construção do bem comum. É isso que nós queremos. Mas, trazendo para mim e para você, né, em primeiro lugar, você acredita nisso? Eu acredito. Então eu penso que eu posso ser honesto, eu posso ser justo, eu posso buscar um mundo melhor, eu posso me juntar às outras pessoas para isso, não é? Eu posso até estar do lado de um partido, se esse partido naquele momento ele está ajudando o povo, ou até um político, um parlamentar, um governo que naquele momento está junto com o povo. Fora disso, o nosso partido é da justiça, o nosso partido é da justiça social, é da igualdade, da melhoria de vida, esse é o nosso lado. Não é? Agora, quando você fala de partido, você já está dizendo que tem um partido, uma lógica, uma maneira de pensar, uma ideologia. Agora, não somos ingênuos, né? A gente não pode viver sem isso, a gente não pode viver sem política. A demonização da política gera ditadores, porque com messias que vão dizer para nós que podem resolver todos os problemas. E a história está claramente nos mostrando que isso não é verdade. Então, manter o processo democrático com todas as suas instâncias, os seus poderes funcionando como deve funcionar, é a forma melhor que encontramos até agora de convivência social. Não é? Então, a igreja não tem um partido, ela tem o partido da igreja, é a justiça, e sobretudo. Agora, volto a repetir, né? Em alguns momentos, um parlamentar ou outro, um partido ou outro, se aproxima daquilo que a igreja pensa. E a igreja, então, evidentemente, deixando livre os seus cidadãos, né? Porque a igreja trabalha com consciência, acredita na tua consciência, né? De consciência política, né? No sentido de que você vote em alguém porque você acha que deve construir o bem comum, porque está do lado da verdade, porque quer um mundo menos desigual, porque quer emprego para todos, porque quer um custo de vida mais baixo, porque quer uma vida que todas as pessoas tenham possibilidades de ter dignidade. Terra, teto e trabalho, como diz o Papa Francisco. Podemos dizer que Jesus foi uma pessoa revolucionária? Ainda é, na verdade, revolucionário. Revolução significa reevoluir. O que Jesus apresentou como modelo de ser humano, quem de nós se aproxima mais desse Jesus? O que nós conhecemos é São Francisco, porque Jesus era desapegado, o homem de paz, o homem de justiça, o homem de misericórdia, o homem que é o encontro dos pecadores, dos pobres, dos marginalizados, e a partir dele trouxe a salvação, não é? Então, a gente viver isso cotidianamente como cidadão na política, isso implica que a gente seja muito honesto, muito justo, procure sempre o bem das pessoas, porque é isso que Jesus fez, não é? Então, não é que Jesus fez política partidária, mesmo porque o contexto é totalmente diferente.
mas ele nos deu os princípios que são inegociáveis. O princípio da igualdade é negociável, da justiça é inegociável, né? De oportunidade de vida para todos é inegociável. E tantos outros princípios que a gente não pode negociar. E a gente, como cristão, não só fala aos outros sobre isso, mas a gente acredita e vive isso. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos testemunhas disso. Eu deixo uma pergunta. Será que os cristãos que estão na política partidária, no executivo e até no judiciário correspondem ao Evangelho? Qual é o critério mesmo que você usa? São as suas ideologias, são o seu partido, são fulano, beltrano que você gosta, ou é o Evangelho de Jesus, ou é a pessoa de Jesus? Esta é a nossa verdade, é a verdade de Jesus que a gente pode ancorar o nosso barco, a nossa vida, a nossa ideia, o modo de construir o mundo. É a partir de Jesus Cristo, a partir do seu reino, e é a causa. E o que é o reinado de Deus? É Deus quando tem prevalência sobre todas as coisas. E se ele tem, então o que reina é a paz, o que reina é a justiça, o que reina é a verdade, o que reina é a fraternidade. Padre Alcimar, nós estamos aí nos aproximando das eleições, né, outubro deste ano, e nós vamos eleger vários representantes para o povo. Qual o que a igreja sugere para os cristãos nesse período eleitoral? Como a gente já conversou, né? A ideia não é dizer fulano, beltrano, cicrano. Nós apostamos na liberdade de consciência de cada um. O que eu diria, e a igreja diz, é quais são os critérios que você tem que usar. Muitas vezes você diz, a vida do parlamentar, ele nunca fez isso. Tem que ver qual é o compromisso que ele tem antes de ser parlamentar, em relação aos parlamentares. Não é? Porque às vezes, falar, todo mundo fala muito bonito, mas qual é o compromisso verdadeiro? Tanto é verdade que quando ganha, se for pobre, a primeira coisa que faz é mudar de bairro. Não é? Já fica distante do povo. Tem uma incapacidade de dialogar com o povo, uma incapacidade de dialogar com as causas do povo. E eu digo isso porque eu estou há muito tempo nessa luta e sei como é difícil a gente acessar parlamentares que pensam a partir daquilo que os movimentos sociais, por exemplo, trabalham. É muito difícil. Pouquíssimos parlamentares que têm movido para ouvir, um coração sensível para acolher. Pegar como aquilo que o Papa diz: terra, teto e trabalho. Quem realmente está envolvido com essa causa de parlamentares e de governos? É só olhar como a gente percebe como é que a terra é tratada no Brasil, latifúndios, né? Muita gente sem terra, muita gente sem casa, muita gente sem trabalho. Então, se você olha para alguém que você vai votar, seja parlamentar, seja para o executivo, quem pode corresponder melhor a esses anseios? Os anseios do nosso povo. Não pense você que já está bem, que já tem uma vida equilibrada, que já tem um trabalho, já tem uma aposentadoria. Não, pense nos que virão. Nas milhares de famílias que estão com fome, nas milhares de pessoas que não têm nenhuma oportunidade de trabalho. Tem pesquisas que mostram que mais de 70% das pessoas que nascem pobres, lascadas, morrerão pobres, viverão pobres, serão sempre pobres, porque nunca terão oportunidade de vida. Então a gente não deve olhar a partir de nós, mas a partir dos mais pobres, como Jesus fazia. Então a gente tem que olhar nesse quadro que está aí. Quem de verdade fala do pobre? Quem de verdade fala do custo de vida? Quem está preocupado em mudar a vida do pobre? Se a gente olhar para esses 4 anos, melhorou a vida do pobre? Diminuiu a pobreza? Diminuiu a riqueza dos mais ricos? Porque para melhorar a vida do pobre tem que diminuir a riqueza dos mais ricos. Isso não aconteceu, ao contrário. Cada vez mais cada vez mais ricos, à custa de pobres, cada vez mais pobres, como dizia João Paulo II. Padre Alcimar, muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. E a gente vem trazendo aqui para vocês entrevistas sobre consciência política e você acompanha aqui na Rádio Rio Mar FM, a rádio que toca a vida da gente.